Só que, cara, não existe propósito maior do que a alocação de capital. Alocação de recurso, tempo e capital. Onde é que tu tá colocando o teu tempo, que é a moeda que tu falou no início, e o teu dinheiro? Ah, beleza, eu sou a favor de um mundo mais saudável, ESG, sou vegano, não sei o quê. Beleza. Me mostra a tua carteira aí. Petrobras, BRF. Cara, desculpa. JBS. Não me interessa o que tu acredita. Me interessa onde tu aloca o teu capital. Porque eu fico tentando evitar ao máximo ser hipócrita, entendeu? E isso é um exercício diário. Porque toda vez que tu aprende uma coisa, tu fica, mas que babaca que eu sou. E aí, Gabi.rec? Estamos gravando. Estamos gravando. Tem isso aqui, né? Nós falamos Os bastidores dessa não vão pro ar dessa vez. A única pessoa dessa sala que vai ver o Bruto é a esposa do Gabi que faz a edição. Então, isso aí eu ouvi nos podcasts. Falando. Por isso que é tranquilo. Então, a gente vai... Porque a gente começou a entrar num conteúdo bom aqui. Eu tenho minhas anotações, né? Fui atrás de algumas coisas aqui, né? Pra gente saber um pouco mais. Mas antes de começar a gravar, qual é o teu horário? Pra eu... Cara, que horas são agora? 12:30, em ponto. Tá, uma hora e pouquinho. Tá. Eu tô na reunião, tô no meio da reunião do board. Ah, entendi. Então eu saí pra ir aqui. Saiu, o almoço começou 10 pro meio-dia pra eu estar aqui. Tá. Ah, tá. Então vamos lá. Estamos gravando, Gabi. Tudo certo. Primeiro de tudo, agradecer, Guto, nossa primeira presença aqui em 2023, né? Um ano que para nós aqui vai ser muito importante. O 2022 foi de muito aprendizado. Até a gente está falando das empresas, mas o próprio podcast aqui foi um ano de muita evolução. A gente estudou, a gente contratou uma consultoria, né, específica em YouTube. Então a gente está entendendo a ferramenta, a gente tem um propósito muito claro, que é realmente transmitir o conhecimento. Né? Aquilo que eu te falei sobre pessoas de 50, que não fazem aniversário de 50 pessoas vendendo curso de como organizar um evento, foi daí que veio a vontade de eu começar a falar e tal, e transmitir conhecimento. E aí depois era só eu falando, hoje em dia a gente conversou, sei lá, com mais de 70 pessoas aqui. O próprio Edu que tu comentou já sentou aqui também, a gente conversou, já sabe a história dele, foi um baita podcast também. Então eu agradecer, cara, agradecer teu tempo. A gente agradece muito o tempo das pessoas, porque ao fim e ao cabo é a única coisa que a gente não compra, né? E saúde também, mas a gente consegue dar ainda, mas tempo a gente não consegue. Então, obrigado, velho. Obrigado por estar aqui com a gente nesse primeiro episódio de 2023. Obrigado, eu fico feliz porque nós estamos compartilhando uma notícia ao mesmo tempo, né? Uhum. Eu vi nas redes sociais para ser pai de novo. Sim. E eu também, então... Ficamos sabendo que é um menino também, né? É um menino, que amor. fiquei sabendo Ainda bem que eu não tô contigo. quando eu voltei de um evento, Uhum. né? Do Web Summit, minha esposa teve que guardar 6 dias dessa notícia para me contar. Uhum. E aí a gente guardou 3 meses para a família. E então já começamos 2023 com a certeza que vai ser o ano da vida. O ano com O ano da certeza. vida. O ano com certeza. E eu tenho uma mensagem dos meus amigos que já têm 2 filhos. Eles dizem, cara, 1 mais 1 não é 2. Em questão de filhos, 1 mais 1 é questão de 5, 6, 7. Eu acho que é que nem empresa, né? Exatamente. Ah, E mas também- é muito bom ter irmão, gente. Eu sou a irmã mais nova. Ah, sim. um sonho. A minha irmã. A minha esposa tem uma irmã de 1 ano de diferença e ela sempre fala a mesma coisa que ter irmãos é muito bom e tal, então... É engraçado porque eu fico pensando, eu brincava com as minhas irmãs, que eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova, que nós 3 sempre falávamos que a gente queria ser filho único, né? Porque não tinha que dividir nada com os irmãos, né? Mas a perspectiva de quem é filho único é que gostaria de ter um irmão, né? Com certeza. O outro ser humano, sempre né? é um lugar melhor, né? O ser humano, né? Se tá, não quer, se não tá, quer, aquele negócio. É eterna satisfação, né? O ser humano em si. E agradecer também nossos patrocinadores, Red Bull, que foi a primeira parceiro aí que acreditou nessa loucura que foi isso aqui. Como a gente tá... A galera ainda manda mensagem, né, Gabi, que... como é que faz para alugar o estúdio? Eu disse, cara, não, é uma sala de reunião que a gente monta tudo e é por isso que a gente grava ao meio-dia ou 7 e depois a gente desmonta tudo também para voltar a ser uma sala de reunião. Mas agradecer a Red Bull, que é uma grande marca mundial aí. Mas quem sabe em 2023, né? Temos uma perspectiva aí de... Quem sabe? Desocupar a sala de reunião e termos um espaço somente para o podcast. A Espírito Santo também, que nos veste. Temos a Academia Rafael Toro, que é a minha parceira, que gosta bastante de falar da academia. Ah, eu adoro mesmo. O pior é que faz um tempão que a gente não fala ainda da Academia Rafael Toro.
Tem um pouco a gente não vem aqui, né? Faz um tempo que a gente não grava. Exatamente, que horror, que horror, que horror. Mas queria falar da Academia Rafael Toro. Eles até estão mudando a comunicação agora, eu tô super acompanhando lá. Estão fazendo alguns lançamentos. Vale muito a pena olhar, é uma plataforma de investimento, educação financeira. Ali eles fazem toda a parte para aprender sobre CPA 10, CPA 20, para quem quer melhorar ali no banco, quem quer alcançar novos cargos. Então, dá uma conferidinha lá. E eu tenho a Cadeirode também, nos mandou as cadeiras lindas, amadas, confortáveis. Todo mundo faz isso. Ela tem um botãozinho que ela vai, e, aliás, vários botões, e só que a Cadeirode sempre deixa claro. Tudo bem, a câmera aqui tá quase caindo. Chutei a câmera, quase derrubei a cadeira. É por isso que o espaço, nós não precisamos de um espaço maior aqui, Guto. Nós vamos chegar lá. Ou dos convidados mais educados também. Né? Também resolve. Né? E a Cadeirode tem todos os equipamentos de um escritório, não só cadeiras, mesa, estante, prateleira, então tudo que precisar. Só acessar, são mais de 30 lojas no Brasil já. E o Guto aqui tem uma partezinha. E o Share, né? O Share também é nosso patrocinador aqui. A rede social da educação. Da rede social da educação, que Fantástico. A Paloma Mônica também. Eu também sou muito fã do Share. Né? A gente tem até uma menina que é social media, faz aula com o Share. A gente é muito fã. É um fã do Rafa também. O Rafa sempre a gente manda beijo. Hoje não vai ser diferente. Inclusive o Guto está aqui por causa do Rafa. Então, beijo, Rafa. E agradecer uma plataforma de marketing, comunicação, e ela é uma educação totalmente diferente, tem os melhores profissionais, vale muito a pena dar uma olhada lá também no Instagram. Então é isso, Guto. Pagando a conta, depois de pagar a nossa conta aqui, Guto, me conta, a gente já testou vários modelos, tá? Primeiro a gente começava lá, desde quando começou, onde tu estava, e aí depois a gente entendeu que era melhor assim, quem é o Guto hoje? Né? O que tu faz hoje? Dá um overview das coisas, da tua situação, e aí eu e a Paloma a gente vai mantendo o storytelling da coisa, assim, pra gente não se perder muito e cuidar do tempo, mas para contar a tua história, como eu te falei desde o começo, a gente quer aqui conversar sobre histórias reais, né? Sobre o que tu passou, sobre como é que tu construiu tuas coisas, como tu chegou lá, e que se uma pessoa, eu sempre conto a minha história, mas eu já li livro de 600 páginas que eu fiquei com um parágrafo, eu já ouvi podcast de 5 horas que eu fiquei com uma fala, mas que aquela fala ali realmente fez total diferença, ou aquele parágrafo. Então, para mim, para nós, se a gente conseguir tocar alguma pessoa, e quanto mais a gente faz, mais a gente vê que realmente está dando certo. Né? As pessoas realmente estão acompanhando, estão vendo, e tiram ensinamentos daqui. Então, por isso que a gente faz essa pergunta, assim. Quem é o Guto hoje? Depois a gente começa a dar umas puxadas, uns passinhos para trás na tua história, para contar como chegou até lá. Beleza, pessoal, muito obrigado por terem me convidado. Obrigado pelo Rafa, pela ponte. E obrigado por todos os patrocinadores, né? É muito legal a gente ver a difusão do investimento que chega em novos canais, novas produções de conteúdo. Isso é muito importante, porque a gente vem numa sequência, talvez não a gente, a Paloma eu imagino que é mais nova do que nós dois. E até hoje, quando eu vim trabalhar, eu peguei um Uber. O motora tava ouvindo o CPM 22. E aí eu fiquei lembrando um show que eu fui na sede da ginástica, que ficava perto do Rio ali, em São Leopoldo. E aí lá pela Santa eu perguntei, mas que idade tu tem? Aí o cara, eu tenho 22. Aí, tipo, eu fui nesse show antes do cara nascer. Sim. Aí eu já... Quem é o Augusto agora, eu já não sou mais um guri, né? Embora eu ainda tenha que assimilar esse fator. É que os primeiros 40 anos da infância, Guto, eles são mais... Pega muito, né? Pega muito. Os primeiros 40 anos, eles são mais difíceis. Mas já vem a adolescência. Então é muito legal ver as empresas investindo em canais. Então acho que a gente tem que fazer um agradecimento, ressaltar. E o mais importante, né, para as pessoas que estão ouvindo, é consumir das empresas que patrocinam. E aqui um breve histórico que eu acho legal recuperar. Tinha uma rádio aqui em Porto Alegre que fez muito sucesso durante uma época, chamada Ipanema. E a galera, quando a Ipanema fechou, ficou todo mundo triste. Mas por que fechou? Sabe por que ela fechou? Porque as pessoas não consumiam das marcas que anunciavam na Ipanema. Exatamente. E aí as marcas deixaram de anunciar. E as pessoas têm a incapacidade de fazer o link que o conteúdo que elas gostam, alguém está pagando. Não são elas. Elas não pagam a rádio que elas leem. No máximo elas pagam um jornal, se elas não ficarem usando aqueles aplicativos que acessam a notícia sem pagar, né? Então, no fim do dia, se as pessoas gostam disso, elas têm que consumir das marcas que patrocinam. Então, por exemplo, agora vai ter gente de aniversário, vai lá no Espírito Santo, compra um presente, né? Parou no posto, compra o Red Bull,
Vai abrir o escritório? Vai na Cadeirode. Tem que descobrir como é que ganha dinheiro nesse ano difícil? Vai no Rafael Toro. E aí, né, me ajuda também, né? Vamos fazer o Clube Share, que acho que vai ser um excelente investimento que a gente já ouviu, né? O depoimento de vocês. Então, acho fundamental essa menção, porque, cara, nada é de graça. Né? Todo mundo tem o seu tempo, tu falou bastante do tempo. Eu acho isso fundamental. Para eu me apresentar, agora que eu já fiz menção aos nossos queridos patrocinadores, eu sou emocionado, cara. Eu faço as coisas com todo o coração. Não conheço o módulo mais ou menos. Então, se é para fazer, nós vamos com tudo. E até a gente começou a conversar aqui justamente por causa da Copa do Mundo, que eu tava lá e foi muito engraçado que eu vivi aquilo literalmente com todo o coração. Quem me acompanha, meu Instagram é pessoal, assim, tem 3 mil pessoas lá. Não sou influencer, mas se quiserem me mandar coisas de graça, eu aceito. Não prometo que eu vou postar, mas eu aceito. E eu vivi com todo o coração e foi muito engraçado essa repercussão, porque eu gosto muito do negócio de eventos, mas eu tô no negócio digital há muito tempo. E foi muito louco ver aquilo e a quantidade de aprendizado que tem em outras culturas. Eu passei uma parte do ano no Oriente Médio também, no início do ano, que eu fui lá tirar férias e tal. E eu viajo muito a trabalho. Sempre viajei muito a trabalho. E isso sempre me instiga a ver as coisas por perspectivas diferentes. Então, hoje, eu sou emocionado. Eu sou vice-presidente de vendas e marketing da PM Web, que é uma empresa que eu entrei em 2008. E hoje ela é uma empresa de 500 pessoas. A gente é líder no setor. Já teve 1 milhão de histórias legais para contar. Mas essas pessoas podem ver em outros podcasts. Mas atualmente a gente é controlado pelo grupo WPP, que é o maior grupo de propaganda do mundo. Tem a Oracle como um dos acionistas. Eu e os outros sócios, né? O Tarek, que é o nosso sócio fundador. A gente também tem o Otto, que é um spin-off da PM Web focado em varejo. Então, por exemplo, a Cadeirode está no momento exato de ir lá e contratar o Otto para vender mais. Né? A gente tem o Let's Book, que é um e-commerce para hotéis, um e-commerce CRM para hotéis e resorts. Então, o próprio pessoal que é meu sócio lá no Gramado Summit, junto com o Marcos, que é o fundador, a Casa Hotéis, né, que é uma coleção de hotéis, eu conheci eles porque eles eram nossos clientes. Me hospedei num hotel, conheci eles, fiquei dando um monte de pitaco, porque é o esporte que eu mais pratico, né? É dar pitaco no negócio dos outros. Cara, fica à vontade. Até vou abrir uma página sobre o entretenimento, fica à vontade que nós vamos... Tu pode nem ter te dado conta, mas na entrada eu já falei pra ti de aonde tu tem que buscar os orçamentos, que as pessoas fazem a concorrência e vocês... Sabe? Isso, eu sou emocionado. Né? O cara começa a me falar, eu conto essas coisas. E a gente tem... Esses são os 3 negócios então, que eu atuo. Principalmente eu atuo executivamente na PM Web, onde eu sou executivo. No Otto sou cofundador. E no Let's Book eu atuei muito tempo. Esses são os nossos 3 negócios. E aí, por causa da pandemia, eu comecei a... Na verdade, não foi por causa da pandemia. A pandemia criou a oportunidade, mas a reflexão veio num evento que eu gosto muito, que é o Web Summit. Eu frequento ele desde 2017. E toda vez que eu vou lá, eu ouço alguma coisa que muda alguma coisa na minha vida. Então, a primeira vez eu fui lá e eu vi o presidente da Uber, não o maluco que fundou, o Dara, que é o ex-CEO da Expedia, falando sobre a mobilidade do futuro com o carro voador, que é o helicóptero elétrico e tal, e tava junto com o presidente da Embraer. Eu fiquei assim, porra, velho. A gente tá falando de compartilhamento, tá falando de um monte de coisa, e eu tô com o meu carro, que eu uso, sei lá, menos de 1% do tempo, e não faz nenhum sentido. Aí eu voltei, deu 1 semana eu vendi meu carro. Então faz 5 anos que eu não tenho carro, por isso que eu pude ter essa reflexão da idade com o motorista do Uber hoje de manhã. Né? Porque eu abri mão disso aí, cada ano eu fui mudando. Nesse ano, como eu falei, eu descobri que eu vou ser pai. Então, tipo, quando eu voltei do Web Summit, não teve nada a ver com o Web Summit, mas casualmente ele tá ali sempre nessas viradas. E aí, um Web Summit, acho que foi em 2019, que é sempre no final do ano, foi isso. O cara falou uma frase que me marcou muito. E tu tava falando sobre, quantas frases a gente vai aproveitar, quantos pensamentos. Indo a tanto evento, e eu fui, sei lá, a milhares de eventos nos últimos 20 anos. Eu aprendi que se tu tirar 3 aprendizados de um evento, pode ser um evento de uma semana ou de um dia. Se tu tirar 3, é o máximo que tu vai conseguir aplicar. Porque absorver é diferente, entendeu? É que nem nutricionista, entendeu? Tu vai lá e tu absorve o que tem que ser feito. Agora, praticar, meu amigo. Se a galera praticasse, o Ozempic não era o produto mais vendido na Black Friday. O ponto é o seguinte, o que a gente consegue extrair da quantidade de ideias que a pessoa passa
não tem nada a ver com a quantidade de ideias que a pessoa passa, assim, do quanto a gente vai assimilar. E uma coisa que o cara que fala, eu nem sei quem falou, mas eu assimilei, que é, não importa tu me dizer no que tu acredita, importa tu me dizer aonde tu coloca o teu dinheiro. E a gente tava falando de dinheiro, e nós temos o Rafael Toro aqui, né, pra ensinar a galera a evoluir nessa arte. Só que, cara, não existe propósito maior do que a alocação de capital. Alocação de recurso, tempo e capital. Onde é que tu tá colocando o teu tempo, que é a moeda que tu falou no início, e o teu dinheiro. Ah, beleza, eu sou a favor de um mundo mais saudável, ESG, eu quero, sou vegano, não sei o quê. Beleza. Me mostra a tua carteira aí. Petrobras, BRF. Cara, desculpa. JBS. Não me interessa o que tu acredita. Me interessa onde tu aloca o teu capital. E isso foi bem interessante. Bem interessante. Porque Baita insight. eu fiquei refletindo se eu tava fazendo isso. Porque Ela mostrando a carteira dela agora, inclusive. não, Eu tô indo ali mudar pro negócio vegano. porque eu fico tentando evitar ao máximo ser hipócrita, entendeu? E isso é um exercício diário. Diário. Porque toda vez que tu aprende uma coisa, tu fica, mas que babaca que eu sou. Então, o ideal é tu tentar evitar continuar sendo babaca. E aí eu vi que eu precisava mudar essa alocação de capital. E aí, pô, eu conheço muita gente que tá empreendendo, que tem boas ideias, que tem negócios legais. E aí comecei a virar investidor. A primeira oportunidade que veio foi com o Rafa, lá no Share. Então eu tenho muita alegria de ter sido... Tu começou a... Desculpa pela barulheira, mas é que o teu presente acabou de chegar. Então, Opa! É que tu falou, que É essa influenciadora é me manda impressionante. Vocês ouviram já? É impressionante a velocidade que as coisas acontecem, né? Viu só? Veio por alguma coisa. Atenção, outras marcas que quiserem mandar, tá aqui, ó. Eu até deixei meu arroba na camiseta aqui, ó. Mas essa história eu conto depois, tá? Então, um presente, uma lembrança nossa do nosso parceiro da muito Autêntico. obrigado. Posso abrir aqui? Claro. Guto, aqui, se quiser deixar o celular em cima, a gente é... Eu sou muito a favor, como tu falou assim, da hipocrisia, né? É uma guerra diária, tá, Guto? Foi o que tu falou, porque eu também, eu sou desse... Eu sou um... Que massa, já veio uma caneca aqui, tá? Espera aí. Tem café pra botar aqui dentro? Tem. Deve ter. Que daí é o mais perto do jogo que eu cheguei, né? Não que isso tenha alguma coisa a ver com a GK, porque eu jamais entraria numa polêmica dessa, tá? Tá. A gente pode falar de política e religião também, alguma coisa mais leve. Assim. E aí a gente cancela. E futebol, não? Seu futebol. Os 3 assuntos proibidos? Isso, a gente pode falar, mas assim, nós, até a galera sabe que a gente já gravou, mas nós, acho que 2 episódios nós gravamos, e aí nós assim, não vai dar pra ir. Porque nós pegamos esse fio, assim, exatamente, política. Tá, mas tu gravou e não publicou. Não publicamos. Cara, tu sabe que... Aí ele vai Aí dizer que pra tá. gente lançar e ficar... Óbvio que tem que cancelamento. postar. Porque assim, ó... com quem foi que eu tava conversando? Com o meu motorista do Uber hoje, de 22 anos, que a gente teve Incrível ele. um aprendizado bizarro. E tem muitas coisas da troca, sabe? De conversar com as pessoas, né? Como eu sou emocionado, eu converso. Minha esposa que sabe, né? A gente tem um Golden. Então, caminhar com um Golden sempre leva, tipo, 1 hora o passeio de 15 minutos. Aí comigo, aí leva 2 horas, porque eu ainda converso com as pessoas que param pra brincar com o Golden, né? E aí, a gente tava falando sobre o Charlie Brown Jr., que é uma banda que eu fui fã, ia a todos os shows, numa época que eu tinha cabelo, né? E aí, eu falei... Mas hoje se resolve, né? É verdade. Mas não temos nenhum patrocinador. Se tivermos, a gente, daqui a pouco, né, pode até mencionar. O ponto é... Cara, imagina se o Charlie Brown Jr. fosse uma banda contemporânea. O Chorão ia ser cancelado numa fração de segundo, velho. Imagina o Chorão bebaço tweetando. É que nem os Trapalhões. Põe os Trapalhões pra rodar hoje... Cara, mas é que os Trapalhões não ia ao ar. Ia ter uma edição. Tá. Porque eles estavam dentro de um veículo que fazia o papel de curadoria. Então eles iam ter uma edição. O problema é o artista que não tem edição. Sim. O Elvis Presley, cara. O próprio Michael Jackson. Então, eu acho que a gente... Isso é especial. Cara, toda vez que Foi especial. as pessoas falam de comportamento de artistas versus obra, eu questiono elas sobre o Michael Jackson. Porque a gente não pode contemporizar o tamanho da carreira do Michael Jackson e todas as denúncias e comprovações que tiveram sobre a carreira dele. E até hoje, em Las Vegas, tá lá o show, que é o Pode passar. o One. Tem. Vai lá, porque o café não vai vir sozinho. Não. Puro. Puro. De doce já chega a Obrigado, vida. velho. Aí, cara, é um dos espetáculos mais legais. E aí é um outro tópico, se quiser em algum momento entrar, que eu sou
fã do Cirque du Soleil, já devo ter assistido uns 30 espetáculos. Ah, legal, muito bom. Diferentes, mas o One eu assisti umas 3 vezes. E ele é absurdamente fenomenal. E tá sempre lotado. E as pessoas que pagam o ingresso são as mesmas que reclamam de artistas que fazem coisas muito mais leves do que fez o Michael Jackson. Então, essa cultura que a gente tá vivendo de cancelamento, claro que eu não tô dizendo que as coisas que foram feitas são aceitáveis. O que eu tô dizendo é, esse cancelamento do cara que fez um comentário meio estranho na rede social, ele é transitório. A gente tá se acostumando com isso. Já a gente vai ver essa mudança nesse comportamento, porque, cara, a gente vai cancelar todo mundo e não faz nenhum sentido, mas eu não sou comentarista de cancelamento, vamos voltar para os negócios. Não, mas Isso é um é que eu não ponto. quero perder teu tempo. Aqui a gente tem 1 hora, então assim, mas só pra não perder isso aí, eu sou, quem me conhece, a Fu, ou o Gil Soares, e trabalha comigo, sabe que eu sou mimimi zero. Quando tu falou ali até do home office e tal, cara, não, é uma meninada ainda, sabe? A gente precisa ter as pessoas perto ainda para elas pegarem o nosso DNA. Pegar como é que é o negócio. E ainda mais quando trabalha com o nosso trabalho, que é o deslumbre. Né? Que é a festa em si, é estar lá, é ter o poder das... Assim, todo mundo, eu falo, quando chega aqui, todo mundo briga numa festa por uma pulseirinha. Para nós, tu abre uma cortina dessas aí, deve ter 15 mil pulseiras aí. Só que daí tu vira o dono das pulseiras. E até tu equilibrar a tua ansiedade, a tua volúpia, saber do poder de um crachá de verdade... Né? E quando tu falou assim, eu fui, eu tô todo arrepiado porque tem uma coisa que pra mim marca muito o que a gente faz. E eu fui militar durante 7 anos. Então assim, cara, fiz escolta de presidente, eu fiz um monte de coisa legal assim na parte militar. E eu trouxe isso pros eventos, para minhas casas noturnas, pros meus bares e tal. E a primeira frase sempre é, nós temos uma coisa muito importante aqui, que ninguém leva a sério. É que a gente produz alegria, a gente produz experiência, a gente produz essa... eu fui naquilo lá, não sei o quê. Eu fui na não sei o quê. É isso que fica na tua cabeça. E se a gente não levar a sério o que a gente faz, cara, dá um monte de cagada. Já dá. Porque é evento, vem de eventualidades. Então, assim, já dá. Então, assim, é por isso que tem um exército aqui fora trabalhando todos os dias, o dia inteiro, e vários finais de semana, vários feriados, várias datas festivas. Mas eles têm que entender a seriedade. Então, a gente produz alegria. É pesado quando pega por essa veia, e eu faço questão de ser pesado nisso, pra galera entender, nós estamos produzindo alegria. A galera vai lembrar que eu tatuei, quando bateu 50 edições, 10 anos, eu tinha um tatuador dentro da feijoada, eu disse, cara, pode tatuar o logo aqui na minha perna. Que agora nós chegamos assim, qual o evento do Rio Grande do Sul que bateu 50 edições e tem o tamanho que a gente não sei? Então isso vai ficar marcado pro resto da minha vida. Eu posso hoje vender tudo, ou fechar tudo, ou fazer o que eu quiser, mas vai ficar marcado na minha vida que eu construí isso. Né? Então eu acho que é a importância de não relativizar me faltou o termo. Mas enfim, vamos voltar para os negócios. Me faltou... Não, mas é interessante quando tu fala produz alegria, e aí a gente começou a conversar de Copa do Mundo, por isso que a gente acabou aqui, e aí quando a gente tava conversando com as pessoas, essa Copa ela ficou muito falada previamente, porque ela parecia uma Copa muito cara. E aí as pessoas quando fazem análise, os jornalistas que fazem essas análises, eles estão mais orientados ao aumento dos cliques do que a veracidade da notícia. Então eles entravam no site de hospedagem da FIFA, tinha uma opção de quarto lá que custava, sei lá, tipo $5 mil a noite, outras que custavam $8 mil a noite. Eles pegavam aquilo, multiplicavam pela quantidade de noites que a pessoa precisava dormir e falavam, para participar dessa Copa, a pessoa tem que gastar $200 mil em hospedagem. Né? E aí isso virava uma manchete que era custar $1 milhão para dormir na Copa o tempo todo, e as pessoas ficavam com essa ideia. E de fato, era uma Copa cara. Então, depende baseado no quê? Sim. Né? Em que país que tu tá? Qual a tua moeda corrente? Tinha hospedagens que custavam $84 para 2 pessoas. A gente acabou ficando numa que custava $200 para 2 pessoas. E depois deu errado, a gente acabou indo parar num apartamento que custava mais, mas a FIFA devolveu o dinheiro para nós. Ou ficou de devolver, aí FIFA, não esquece de me mandar de volta. Eu sei que o Jean Infantino ouve aqui o podcast, né? Ele não vai deixar, né, de me devolver. De forma alguma. E aí nos botaram em outro lugar lá, e no fim não era uma Copa tão cara assim, quanto a empresa falou, era infinitamente mais barato do que a empresa falou, mas não era um negócio barato. Só que quais são os dias que tu lembra da tua vida? Exatamente. Não são das coisas que tu comprou, e sim dos momentos que tu viveu. Exatamente. Então, ontem eu tava indo trabalhar, eu botei a playlist da Copa ali,
E eu tava indo com o carro da minha esposa e eu ouvi uma das músicas e aquela música, ela produz a alegria que tu falou, mas ela produz, eu acho que, diferentemente, a Copa, obrigatoriamente, ela não entrega alegria, mas ela entrega emoção. Por quê? Por exemplo, quem tava no jogo do time do Brasil, que eu não tava, não voltou alegre, porém, a emoção, a tristeza, todos esses sentimentos são vividos ali. E, cara, faz menos de um mês eu já senti aquela... que doideira. A gente viveu aquela loucura de 18 jogos em 15 dias. E isso tem muito a ver com os eventos, né? Muito. Mas é que eu acho que a alegria, ele é um canal para falar de sensações, assim, sabe? A gente produz inúmeras sensações para as pessoas que estão lá. Tem muita gente muito emocionada que tá chorando na frente do palco. Tem muita gente apaixonada que conheceu alguém que casou e tem nome de cachorro, que é Feijuca. Então, tem muitas sensações que a gente consegue gerar tendo um evento desse, sabe? Então é muito louco falar que a gente produz sensações e memórias nas pessoas. E volta para a questão que a gente estava falando antes, que eu consegui fazer a volta agora, que é a alocação de capital. Um dia que tu tá alocando o capital. Eu fiz uma outra volta também, eu me lembrei onde eu me perdi, mas depois vai no capital. Que bom. O ponto aqui é... Isso é o Guilherme que viajou comigo, que tem uma empresa lá em Floripa, Avante. Vou dar um abraço pro Guilherme. Ele que fez essa loucura da Fórmula 1 e Copa comigo. Eu falava para ele o seguinte, cara, tu nunca pode esquecer de tratar bem quem paga tuas contas. E muitas vezes a gente esquece isso. Claro, se não é tu que tá pagando a tua conta, já é um bom heads up pra... Será que tu não deveria estar pagando? Né? A exceção, né, dos menores de idade. O ponto aqui é... Às vezes o cara faz muita coisa pra muita gente e não faz por ele. E aí o cara... Claro, tu tá fazendo por outras coisas, pra outras pessoas, isso pode gerar uma frustração. Quando tu faz pra ti mesmo, a possibilidade de frustração, ela reduz bastante, né? Então, se tratar bem é fundamental, principalmente pra quem faz tanta coisa. Pega o teu exemplo de tantas outras coisas que tu tá fazendo, empresa, isso e aquilo. Eu vi tu num podcast falar, não, eu trabalho para a noite, eu não trabalho na noite. Então, assim, tu tá te tratando bem? Tu tá vivendo os momentos inesquecíveis que tu vai ter na tua vida? Eu tenho um outro conceito que é imperdíveis são os eventos que eu não perco. Então, eu lembro claramente de estar em casa e ver uma prima minha botar no Facebook, não vou ir no Rock in Rio. Alguém quer comprar o meu ingresso? Aí fiquei pensando, cara, nunca fui no Rock in Rio. Tem que ir no Rock in Rio. Aí mandei mensagem pra minha esposa, vamos no Rock in Rio? E ela, vamos. Aí a gente foi no Rock in Rio. Logo em seguida, veio uma... Não, o Rock in Rio foi depois. Primeiro foi a Olimpíada de 2016. Um amigo meu foi lá e botou, tem um ingresso pra natação, final da natação na Olimpíada de 2016. Não vou poder ir. Alguém quer ir? Até o Roberto, encontrei ele na Copa lá. Eu pensei, Olimpíada no Brasil, eu tenho que ir, né? Não tem como eu não ir. Só que, não sei se vocês lembram como era na Olimpíada, teve aquele negócio do não vai ter Copa, depois não vai ter Olimpíada, era uma zoeira. Eu não, vou ir. Eu esqueci, isso eu recomendo você sempre perguntar o preço antes, tá? Eu esqueci de perguntar o preço. E aí quando eu cheguei, peguei os ingressos na mão do pai dele, Mas eu emocionado, tava lá, eu sou emocionado. Aí eu, Pelo menos era muito caro. E aí eu não tinha onde ficar no Rio de Janeiro. Eu tinha um amigo, Léo Secundo, um abraço pro Léo, me recebeu na casa dele. E foi assim que eu fui pra Olimpíada. E se eu tenho um arrependimento esportivo, foi de não ter me planejado pra ficar um mês inteiro Indo nas no Rio de Janeiro. Porque foi um dos negócios mais legais da vida, a Olimpíada no Rio de Janeiro. Não tem explicação quanto aquilo foi legal. E o ingresso do cara era literalmente o melhor ingresso da final da natação, que eu jamais teria comprado, por causa dessa cultura de tratar bem quem paga as contas. Ele comprou o melhor ingresso. E aí eu tava lá e teve um fenômeno muito engraçado que o Brasil todo tava vendo a Marta na seleção de futebol feminino e o mundo todo tava vendo o Michael Phelps. E o Phelps ganhou e tal, e teve as medalhas, mas teve uma menina canadense que ganhou uma medalha de prata. E o pai e a mãe dela estavam na arquibancada. E foram abraçar ela, só que o segurança falou, não pode ficar aí na escadinha. Aí eu olhei aquele negócio, é a filha do cara. Não pode o cara não abraçar a filha. Aí eu chamei o segurança e falei, eles podem ficar no meu lugar, como a minha era a primeira fileira, ele só ficaria na minha frente. Aí o cara, tu não te importa? Eu falei, claro que não. Tá, daí o casal veio e ficou ali. A guria recebe medalha, o que ela faz? Vem abraçar os pais. E aí naquele momento, todo mundo, no mundo que tava vendo a Olimpíada, que é, sei lá, talvez bata 1 bilhão de pessoas, viu eu ali de papagaio de pirata.
Dando... Ah, essa camiseta com arroba pra tu estar assim. Então, agora eu aprendi. Não, agora eu aprendi. Ah, na hora, imagina. Recupera agora. Aí, cara, isso cria uma memória. Uma amiga minha do Canadá mandou mensagem pra mim, dizendo que o Augusto tá fazendo na televisão, não sei o quê. E aí uma galera viu. E aí, isso tem uma parada que é viver esses momentos históricos que a gente tem oportunidade. Porque o emocionado, ele é um torcedor, entendeu? Eu poderia ter sido um atleta, né? Mas não foi o destino que me deram. O lance é viver esses momentos, é muito interessante. E os eventos têm isso. Aí tem o Rock in Rio, depois eu fui parar, eu lembro que um amigo meu botou no Facebook, é uma boa ferramenta, né? Não, eu ia falar, Facebook legal o teu. A minha esposa me achou de volta, né? Depois os 7 anos que a gente ficou de intervalo de ter se conhecido e começado a namorar no Facebook também. Então aí, meu carinho, a família Zuckerberg e o Saverin. Ele botou lá o show do Rolling Stones em Porto Alegre. E, cara, foi talvez a experiência mais louca que eu vivi no Beira-Rio. E olha que nós já ganhamos 2 Libertadores ali. E foi absurdo, um show de os caras com 70 e poucos anos cantando na chuva, entretenimento de novo, Sim. chovendo, e absurdo. Uma das maiores experiências. Obrigado ao Maximiliano que me vendeu esses ingressos. E foi fenomenal. Depois teve o Rock in Rio, teve várias outras coisas, tudo que aparece um negócio imperdível, eu vou lá e não perco essa oportunidade. E aí na Copa eu falei, não, na Copa não dá pra perder. Só que na Copa não vai aparecer alguém vendendo ingresso de última hora, tem que se planejar, tem que fazer e tal. E isso tem a ver com alocar capital, é ter a capacidade. Só que, cara, levou 20 anos, né? Eu escrevi um texto no LinkedIn que eu falei isso. Levou 20 anos pra eu conseguir poder optar pra ir numa Copa. Depois de 20 anos trabalhando. Deixa eu pegar esse gancho, então. Que eu fiz umas pesquisas, né? Calçadão de Canoas, venda de celular. Foi lá que eu comecei a trabalhar. Eu era vendedor. Se você tá nos ouvindo e você é vendedor de celular em algum lugar nesse país, saiba que a gente começou exatamente no mesmo ponto. Então eu tinha 17 anos, depois de um Planeta Atlântida. Eu comecei na segunda-feira, 9 de fevereiro. Então o Planeta foi 6 e 7, na sábado. 8 foi o domingo, 9 eu cheguei meio fanho. De tanto que tinha curtido lá, provavelmente com o Charlie Brown Jr. em 2000 e... Na chuva e no barro. Total. Sim. 2000, isso não mudou, né? Também o Réveillon lá do Nordeste, lá o cara aquele... Os amigos meus foram também, era bastante barro garantido. E 2004, foi lá que eu comecei. Então eu comecei a trabalhar lá, era legal, trabalhava de pé. Era uma loja? Eu era mais magro, porque trabalhava de pé. As pessoas não têm noção, quando eu começo a trabalhar, a galera lá na PMO, todo mundo trabalha sentado, no ar-condicionado e com o computador. A gente, todo mundo trabalha no varejo, que é a maior força de trabalho do Brasil hoje, é de vendedor no varejo. A galera trabalha de pé. Sim. A maior parte sem ar-condicionado. E quando o cara faz a migração, e não é muita gente que faz, mas eu fiz pro escritório, cara, é um negócio divertido pra caramba, porque de repente tu não fica mais tão cansado no final do dia, né? E a gente não se dá conta desses pequenos privilégios, sabe? De trabalhar sentado. Sim. Trabalhar, quando a gente vai em evento... Mas a gente se dá conta depois de evento aqui, a gente olha e fala, meu Deus. Tá morto, né? Tá morto. Se a gente anda 16, acho que foi o último, eu andei 21 quilômetros. Tipo, Mas isso aí são é o que dá coisas em média. bizarras. É bizarro. E aí foi vendendo celular, daí um dia eu me irritei lá, porque eles não queriam deixar eu tirar uma folga, que eu ia fazer um evento, uma despedida de um amigo meu que é militar até, que foi estudar em São Paulo, e alguém falou lá pra mim, não, mas e se tu não ganhar folga, o que tu vai fazer? Eu falei, não, daí eu não venho, né, eu falto. Aí os caras chegaram e falaram, não, é só, tu não pode falar isso aí aqui. Tu tem que respeitar. Por causa disso tu não vai ter a folga. Avaliando. Errado os caras não estavam, né? Mas pra mim, não servia. Aí eu me demiti e fui fazer a festa. Então, mas aí a gente chega num ponto da inquietude, da emoção, ou... Altamente emocionado, né? Exatamente. Dá pra ver que é um... Né? Mas pelo menos tá fiel às tuas decisões, né? Antes de eu me demitir, naquela noite eu já tinha achado um outro emprego. Porque eu não sou inconsequente e eu tinha conta pra pagar. Apenas um emocionado, gente, não consequente. Então, é um bom ponto. E aí eu, de noite, ali no MSN, que pra quem não conhece, historicamente, era uma ferramenta, né? É tipo o WhatsApp, só que tinha que ficar parado na frente do computador. Isso. E aí... E tinha uma florzinha que tu... E tu podia fazer tremer Isso. o celular da pessoa, pra pessoa entender como é que funcionava o MSN. Depois pesquisa, deve ter no museu da PUC. Isso. E aí, cara, eu conversei com o cara, eu fui trabalhar na frente da minha casa. Sabe uma parada que o pessoal fala de zona de conforto?
você não cresce na zona de conforto, ou fuja da zona de conforto. É mentira, tá ligado? Porque a zona de conforto é muito bom. Quentinha. Só que, de fato, tu não cresce. E eu trabalhava na frente da minha casa. Lá, eu sou de Sapucaia, tá? E eu trabalhava na frente da minha casa de Sapucaia, no calçadão de Sapucaia. Então, calçadões da Grande Porto Alegre, eu tenho uma certa expertise. Poderia ser um skill, se as pessoas forem me avaliar no LinkedIn. Augusto conhece de calçadões da Grande Porto Alegre. Aí eu trabalhava na frente da minha casa. Então eu acordava 15 minutos antes, tomava banho, atravessava a rua, vinha, almoçava em casa, dava uma naninha, voltava e, cara, andei de lado todo o período que eu fiquei lá na vida porque era extremamente confortável. Aí eu fui parar numa agência num birô de criação, / agência de publicidade em Esteio. Vocês podem ver, a minha expertise em Grande Porto Alegre também é grande. E aí, de lá, surgiu uma oportunidade, um amigo meu que trabalhava na PM Web me chamou para uma vaga. A PM Web tinha mais de 100 vezes menor do que é hoje. E tinha, sei lá, 15, 20 pessoas. E aí surgiu uma oportunidade e eu agarrei. Em vendas? Não. Eu entrei para ser gerente de contas, atendimento. E era a vaga que tinha. Só que, cara, eu fazia direito. Eu tava, sei lá, no 6º, 7º semestre de direito. Você tava resolvendo um problema. E tipo, eu até fiz publicidade no vestibular. Só que eu não conhecia nenhum publicitário que eu tivesse contato na vida. A minha mãe era advogada, eu sabia o que advogado fazia. Meu pai fez administração, não terminou, tinha empresa e tal, trabalhava com vendas, mas eu não sabia o que um publicitário fazia. Jornalista, minha irmã era jornalista, eu sabia o que o jornalista fazia, entendeu? O jornalista escreve matéria, entendeu? Tipo, eu conheço jornalista. Publicitário, eu vi uma palestra uma vez do Fábio Ferraz, da FNASCA, no RBS Debates, olha os eventos aí. E, cara, eu achei aquilo do cacete, porra, é muito legal, eu quero fazer isso aí. Só que, tipo, era caro e eu não sabia como é que ganhava dinheiro. Então eu fui fazer direito. E aí, quando surgiu essa possibilidade na PM Web, já era um negócio de CRM, de tecnologia, que já era o que a PM Web fazia, e eu pensei, eu tenho que me preparar. E aí, eu pesquisei, assim, absurdamente, e eu cheguei na entrevista pronto. Então, eu sabia tudo. O cara pergunta tal coisa, é isso. Tal coisa, é isso. Porque eu acredito muito nessa preparação, né? O Rafa, que botou, que ele tá falando aqui do Rafa do Share, né? Que ele botou quantas pessoas subestimam a preparação, né? E acreditam no talento. Eu, ao contrário, era, cara, preparação. Aí, beleza, aí entrei lá. Aí, quando eu entrei lá, era um mundo absurdo. Tipo, tu ia fazer reunião de avião, cara. Sabe, o meu meio de transporte oficial era o trem. Na primeira Sapucaia, Esteio, Canoas, tudo, a gente usa o trem pra tudo, né? E ali tu passou a fazer reuniões e vai a São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, negócios e... Cara, aquilo era um mundo maravilhoso. E aí eu era atendimento. Só que, as contas que tinham me dado, o pessoal tinha feito um trabalho que tinha deixado a desejar. Então eu só tinha bomba pra mim resolver. Eu pensei, bom, beleza. Pior do que tá não vai ficar, né? Tá no cenário perfeito. E aí foi indo. Aí eu vi que tinha oportunidade de crescimento, pedi pra ir pra área comercial. Não existia área comercial. E aí eu entrei na área comercial e aí eu tô lá há 15 anos agora. Tem uma dica que assim, como que é o teu processo de venda? Já que hoje em dia não ficou claro ainda, a gente não deu o tamanho ainda do que a PM atende, mas qual que é o teu sistema de venda, Guto? Para atender alguma das maiores empresas do mundo, se as pessoas não entenderam ainda. Vamos lá. E se quiser, se puder citar... Não, claro que pode. A gente pode citar os nossos clientes. Com o maior prazer. Afinal, deu um trabalhão do caramba. Né? E outra, paga uma conta, nós temos que ser bom pra eles. Consumam os produtos. Eu tenho uma regra, cara. Bom, um dos clientes nossos é a Nike. Tá? E assim como vocês têm Red Bull, né? Vocês têm a alegria de ter a Nike e o Grupo Centauro, né? SBF, que tem a Fisia, que é a marca... que a Centauro comprou a Nike, né? No Brasil. A operação da Nike. Chama Fisia, o nome dessa empresa. E ela é nossa cliente. E... Cara, a minha máxima é a seguinte... Cliente do cliente. Tu tem que comprar de quem compra de ti. Então toda vez que tu tiver uma dúvida do que tu vai comprar, pensa, esse cara compra de mim? E toda vez que tu optar por comprar de alguém que não é teu cliente, só porque é mais barato, hipócrita. A menos que tu venda as coisas mais barato que os teus concorrentes, né? Aí tá tudo bem. Aí beleza, tu é um atacadista desse que o diferencial é comprar barato, beleza, pode comprar barato. Se tu vende valor, tu tem que comprar valor. O exercício começa por ti. O maior poder que o ser humano tem é como ele gasta.
Sim, é o seu comportamento. Começa pelo teu. É que nem amigo, sabe? Tu que faz evento, que tem casa noturna. Tu deve ter 1 milhão de amigos. Porque os caras tudo querem entrar de graça. Mas o conceito de amigo não é o cara que entra de graça. O conceito de amigo é o cara que compra antes de saber que vai dar certo. Com certeza. Mas não é o que existe. Os caras só vão querer comprar de graça. Só querem ir na que vai dar certo. É isso aí. Ah, ô meu, não me consegue os ingressos. Aí tu fala, esgotou. Ah, mas tu vai me deixar mal. Não, tu me deixou mal, porque tu podia ter comprado antes. E é assim. E beleza. Quem é que foi que eu vi? O Rick Chester, sabe? Claro. Eu vi uma frase num corte dele que é: conheça pessoas novas todos os dias. Porque as pessoas antigas não vão te ajudar. As antigas e nem as mais próximas. É bem interessante porque a nossa cultura, ela tá moldada pra, se tu é meu amigo, tu vai me dar de graça. E não, se eu sou teu amigo, eu vou pagar antes dos outros. E outra, né? Não, esteja bem, mas não tão melhor do quanto eu estou. Esse é outro ponto também. Eu acredito muito em comprar dos meus clientes. Então, tu sempre vai ver eu usando roupa dos meus clientes. Ó, minha calça aqui é da Aramis, o meu tênis aqui é da Nike. Então, eu vou estar sempre comprando os clientes. Nossos clientes hoje são as maiores marcas do Brasil, da América Latina. A gente tem clientes maravilhosos, como a Renner, a Shell, né, a Panvel, a Lebes. E são mais de 100 marcas, e então, provavelmente eu vou deixar de... O que tu vende, então? Então, vamos lá. São 3 processos de venda diferentes, né? No Let's Book, que é o processo de vendas para hotéis, e no Otto, é um processo muito parecido com o Receita Previsível. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Ele foi escrito por um americano chamado Aaron Ross, né? Esse cara, ele trabalhava na Salesforce, que é uma empresa que é a nossa parceira de negócio hoje. E ele saiu da Salesforce e foi trabalhar na Responses. Perdão, ele foi prestar consultoria para a Responses. A Responses é a empresa que comprou a nossa. Em 2012. Então, o Aaron Ross construiu o processo na Responses de vendas, que foi o processo que eu fui treinado e tal, que a gente trouxe para o Brasil e que não serviu para nada, mas tudo bem, isso aí é outro capítulo, a gente pode contar em outro podcast. E ele parte do pressuposto de fazer uma listagem de clientes, entrar em contato com eles através de pessoas que são os representantes de vendas, né? A gente usa o termo em inglês, que é para poder cobrar até um pouco mais caro, né? É o famoso SDR, né? Ele é o cara que desenvolve o processo prévio de vendas, ele entra em contato, marca uma reunião, vai o vendedor, e a tese é bem simples. Se tu botar o vendedor para fazer esse trabalho, 90% do tempo do vendedor vai ser frustração. E tu vai pegar um cara com skills de venda para desperdiçar o tempo dele em prospecção, porque ele vai fazer muito menos venda do que prospecção. Então o cara divide o trabalho, deixa um cara fazendo prospecção, que é especializado em prospecção, e outro cara fazendo venda. Isso acelera a venda, porque são 2 empresas de software que a gente tem, o Otto e o Let's Book. O que eu me dedico executivamente fazendo é a venda da PM Web, que é uma venda muito mais de relacionamento. Então, o nosso processo de vendas, ele está muito das empresas conhecerem a gente, saberem o know-how que a gente tem, a capacidade que a gente tem. E quando tu vende para uma grande empresa, o processo de compra, ele é totalmente diferente. Ele envolve o que a gente chama de RFP, que é uma sigla em inglês para requisição para proposta, né? Ou requisição por cotação. Então, o cara, tu tem que estar no mapa do cara. O cara tem que te convidar 6 meses antes do processo de compra. Ele faz uma análise de 2, 3 meses durante o processo de compra. Tem uma concorrência. Depois tem... Tá, beleza, tu foi o escolhido. Não acabou. Tu tem que ir para o processo de contratos. Esse processo de contratos pode levar de 1 semana a 6 meses, como já levou para nós e algumas grandes corporações. Por exemplo, a Unilever, que é uma das maiores empresas do mundo, um dos maiores anunciantes do mundo, ela é nossa cliente. A gente atende o Compra Agora, que é o e-commerce B2B deles, que é um projeto super grandioso, começou no Brasil, já está em dezenas de países no mundo, e é um processo longo, porque o cara aí tu tem que entrar nisso. Aí depois do contrato tem modelos de pagamento. As empresas, elas têm modelos de pagamento super complexos. Agora, para tu tomar tua água aí, tu vê como tu vai falando, e aí os eventos. Eu te conheci no e-commerce. Tu tava com a Octo, eu acho. Lá no e-commerce Brasil tu foi com o Rafa. Com o Rafa. Mas eu tava nos 2. Só que eu tava uma hora no stand do Otto, outra hora no stand da PM Web, que na e-commerce Brasil a gente tem o stand dessas 2 empresas. E da PM Web, aquela palestra que tu não foi, tava a Lívia. Isso. Eu fui numa palestra do Share que tava a Lívia, o Thiago da Azul. Não sei se é Thiago. Pode ter sido. Foi no Gramado Summit ou foi no... Não, foi aqui em Porto Agora, Alegre. Foi agora. Tá, E tá. mais uma outra... Mais A Nath da SAP. Tava também. Que daí que eu vim com a mensagem, tipo, a gente faz outra janela que a gente vai abrir aqui, né? Mas a gente faz eventos aqui, fez 4 eventos para mais de 10 mil pessoas ano passado, 2022. Que loucura. E a mensagem que eu fiquei da palestra, dos 3 falando, foi assim, cara, o mundo tá retraindo.
grana, investimento, patrocinador, não sei o quê, tarará. Atende muito bem quem já é teu cliente. Total. Foca nele. Porque conquistar um cliente novo vai custar muito caro. E o mundo não tá propício para isso agora. E aí eu vim com a mensagem pro escritório. Cara. Aí vim na social media, que atende as pessoas, que não sei o que, papapá. Vamos ver curso, vamos ver não sei o que, papapá. E comecei a disparar esse sinal para nós assim. Talvez seja o ano da gente não fazer eventos, não buscar... Porque nosso sonho sempre é crescer. Crescer é mais número, mais pessoas. Virar um festival, um mega ultra festival. Talvez agora não seja esse ano. Seja do ano de entender, recolher na casinha, fechar. Tipo assim, o Gabi tá, por exemplo, tá com a camiseta da Feijuca. O Gabi tem que ser atendido. O Gabi tem que receber uma mensagem primeiro assim, vamos lançar agora o copo novo da feijoada. E aí, Gabi, tu que já foi 3, 4 vezes, 50 vezes na feijoada, pra ti vai ser 50% porque tu já vai na feijoada, tem uma lojinha online aqui, blá. Então foi depois de uma importância dos eventos. Total. Se a gente fosse resumir... Mas não quero te cortar sobre a PME, não. Continuar falando, porque... Cara, o que a gente faz é isso, é CRM. CRM é gestão do relacionamento com o cliente. Então, pensa o seguinte, ó. Quem vive de crescimento é a Sustagem e a Biotônico Fontoura, entendeu? Empresa é muito mais parecido com o Rio, né? Porque tem 2 margens, né? Que é maravilhoso. Empresa vive de margem, velho. Não adianta nada tu crescer, e dar prejuízo. Aí tu vai lá e morre. Então, assim, empresa vive de lucro, não de crescimento. Crescimento é bom. A gente viveu a era do crescimento, né? Do início dos anos, depois da época da bolha da internet, até o pós-pandemia, foi a era do crescimento. O growth era o mais importante. Passou, tá? Muitas pessoas só vão se dar conta disso daqui a 10 anos. A gente tá falando disso agora. Passou a época do crescimento. Agora a gente volta à época da margem. Por isso que tem todo... O Rafael Toro vai poder explicar melhor isso. Tem toda uma reprecificação das empresas com base naquelas que dão margem versus aquelas que só têm crescimento. E o crescimento a qualquer custo já não é mais bem visto. O que é bem visto é gerar margem. Mas a gente viveu 2 décadas onde tu crescer era melhor do que tu dar lucro. O que não faz sentido, mas fez. É que o mundo também estava em crescimento, então as margens estavam atreladas a crescimento, né? Agora que a gente tem um movimento contrário por algumas das exceções. Mas assim, ó, o mundo tá sempre em crescimento. Só que tá sempre desigual. Não é, como se diz, bem distribuído, né? O Brasil é um país rico, ele só não é um país distribuído, né? Então, são máximas de macroeconomia que estão aí. Beleza, o PIB do mundo, ele não entrou em recessão. Ele continuou crescendo. O ponto é, onde é que está crescendo? O que está crescendo? Vocês viram esse movimento de layoffs de empresas? Então, a quantidade de empresas que demitiram, somado centenas de milhares ou até milhões de pessoas, se tu olhar no âmbito global, por que elas fizeram isso? Porque elas contrataram errado. Porque elas contrataram demais. Sim, é que chega um cara, você põe 10 milhões na mão da empresa do Gabi, e agora o que eu vou fazer? Teu planejamento, contrata 600 pessoas amanhã. É muito raro tu ver uma pessoa que passou por um layoff que não se reempregou. Porque são profissionais escassos no mercado com um nível de empregabilidade muito fácil. Então, apenas está se reajustando. Só que a gente viveu um mundo paralelo durante um pedaço curto de tempo. Você deve ter ouvido, o mercado se autorregula. É isso aí. O mercado está se autorregulando. Não fazia sentido aquilo que estava acontecendo. Agora, as coisas passam a fazer um pouco mais sentido. Só que quem tem negócio tem que conseguir se adaptar a essa realidade. Tô falando do tratar bem o cliente. Cara, essa deve ser a máxima número 1. Porque pensa só. Se tu tem 10 clientes, tratou bem esses 10, no outro ano tu vai ter mais 5. Quantos clientes tu vai ter? 15. Tu tem 10 clientes, tu não tratou eles bem. Tu começa o ano do 0. Aí tu conquistou 10. Quantos clientes tem? 10. Tu andou de lado. É muito simples. Só que a gente vive no marketing, principalmente no marketing digital, nessas últimas 2 décadas, a gente ouviu algumas mentiras, como, a internet é barato. O custo do clique é muito barato. A maneira de analisar a conversão é o último clique. Todas essas mentiras foram contadas por quem vende clique, por quem vende publicidade na internet e por quem analisa performance, mas é o mesmo que vende o clique. E aí a gente passou a se comportar como manada e jogou o dinheiro só em 2 lugares, que foi Google e Facebook. E essas empresas criaram o maior duopólio da história da humanidade, que a única referência que tu tem é a empresa do Rockefeller de petróleo, que o governo americano teve que quebrar ela em 10 vezes, porque era um dos maiores monopólios da história. E aí agora tu vê o surgimento de concorrentes. Quem são os concorrentes? É um TikTok,
é um Twitter, Snapchat, mas com até menos relevância do que estava antes, mas o principal deles é a Amazon tirando dinheiro, porque o dinheiro da mídia sai do ambiente de pesquisa ou de social e vai para o ambiente de conversão. E as pessoas param e refletem, mas será que faz sentido eu continuar gastando dinheiro no Google e no Facebook? A minha resposta é a mesma de 20 anos atrás. Não. Onde é que tu tem que gastar cliente? Onde é que tu tem que gastar dinheiro? No teu cliente. E tratar ele bem. E fazer com que ele compre de novo. E fazer com que ele te indique. E fazer com que esse ecossistema viva. Quanto mais clientes tu tiver satisfeitos, mais novos clientes tu vai ter, mais lucrativo vai ser o teu negócio. Só que na ânsia de crescer, o que as pessoas fazem? Investem absurdamente em crescimento, o que não dá dinheiro. Deixa o público interno... E o que a gente faz na PMAB? A gente ajuda as empresas a falar com seus clientes, a criar relacionamentos únicos em escala. Por isso que as empresas americanas, por exemplo, é uma cliente nossa há mais de uma década. A Renner, o mesmo caso. Tem vários clientes. A Azul, a companhia aérea, é um cliente nosso há 10 anos. Então a gente ajuda a Azul a falar com todos os clientes deles. Então, cara, pra Azul, na hora que tu tá dentro do aeroporto e mudou o portão, a gente tenta te mandar uma informação ali no app, um push, dizendo, teu portão mudou. Porque é melhor eu avisar do que o cara olhar na televisão. Sim. Aí pensa a complexidade tecnológica para que isso aconteça. Porque a Paloma não recebe meu voo e eu não recebo dela. Quem define o portão é a Infraero. Então isso vem num sistema de um terceiro. Tu tem que mandar uma mensagem pro cara num quase tempo real, que tem que processar para saber se o cara não fez check-in, se ele fez, sabe? É esse o trabalho que a gente faz, que é uma mistura de marketing com tecnologia. Muito legal. Então é isso que a gente faz. Eu vou dar um pulo porque a gente tá quase chegando no teu horário. Os eventos internacionais tu falou, Copa do Mundo tu falou... Cara, aí que tá, eu falei... São quase a mesma linha aqui. Foi uma experiência fenomenal. Eu acho que é muito importante a gente que atua efetivamente no mundo dos negócios, e todo mundo que tá ouvindo, e que, não, eu quero estar participando de tomadas de decisão, eu quero isso. Eu ouço muitas vezes, eu quero um trabalho menos operacional, mais estratégico. Normalmente a pessoa que faz isso, ela ou não é boa no operacional, ou ela não tem a menor ideia do que é o estratégico. Mas tudo bem. A pessoa quer fazer essa migração, cara, tem que viver as coisas. Sabe o que tu falou do curso, o cara que vem de curso para evento e o cara não faz nenhum aniversário para 50 pessoas? Ter ido viver uma realidade totalmente distinta e pensar pela minha cabeça e não pelas pessoas que estavam mandando informação, conhecendo a realidade do Catar, de tudo que foi investido lá, é transformador, cara. Principalmente... Sim, daria um podcast só do Copa do Mundo. Total. Porque a gente tem a nossa lente de observar o mundo. Eu fui convidado pelo Alibaba para fazer um curso da Alibaba Business School no ano passado. Aí eu fiz lá, estudei 2-3 meses com eles, online. Puta trabalhão, assim. Tinha que estudar, mas até o pessoal pediu uns feedback lá. A galera falou, deveriam ter dito que era bastante comprometimento. Porque era bem pesado a carga horária dispensada a ele. Mas foi muito legal estudar a China. Eu ia pra China em 2020, quando estourou a pandemia. Até agora eles não abriram a porta, não pude ir pra lá. Não vai ser esse ano. E fui pro Oriente Médio e eu comecei a me dar conta, cara. E vocês fizeram aqui um podcast falando com candidatos, né? E política. Eu me dei conta que eu não acredito mais piamente que a democracia é o único modelo viável. Porque eu acho que a democracia não entrega mais desenvolvimento social. Não entrega mais. Eu tenho uma frase boa sobre a democracia. Mas ela não vai ser dita. O ponto é... Isso é muito legal, mas ela não funciona. E, cara, o que tá acontecendo no Oriente Médio... mas é um modelo... é um modelo de hierárquico, monárquico, absolutista. Tipo o da Inglaterra, né? Que é um modelo monárquico e a gente acha bonito. 2 das 10 séries mais vistas no Netflix é sobre a monarquia americana, a monarquia inglesa. Seja ela a história ou seja os escândalos, né? E quando tu olha para o que os caras estão fazendo, mas tem a questão dos direitos humanos. Velho, vocês já pararam para ver o que a Europa fez na África e na Ásia? Para não dizer o que fez aqui na América do Sul. Então, assim, é um nível de hipocrisia. E eu briguei com gente dentro de estádio na Copa do Mundo com inglês. Chamei polícia e tudo. Porque eu tava torcendo para um país africano e o cara tava torcendo pra Inglaterra. E aí, quando a Inglaterra fez um gol no Senegal, o cara veio tirar uma com a minha cara. E eu pensei, o cara é da zoeira, eu também sou. Aí eu tava com essa mesma camiseta aqui. Eu falei pra ele, senta aí que eu tenho 5. Antes de tu ganhar a segunda, não abre a boca pra falar comigo. O cara ficou doido.
E o cara tinha bebido. O que é uma outra coisa que eu achei do caramba, que vai totalmente ao contraponto. Eu achei maravilhoso esse negócio de não ter álcool no estádio. Porque a galera não sabe beber. Não sabe. Embora eu acho que tenha que ser liberado o álcool nos estádios aqui no Rio Grande do Sul, como já é em outros estados, eu não acho ruim não ter. Embora eu acho que teria que ser permitido. Porque a galera não sabe, velho. A galera não sabe se comportar. Os ingleses não sabem se comportar em eventos. A gente entende. E os caras são... Não é só no estádio. Eles são a referência da educação, mas os caras... Olha o que foi a final da Champions League no ano passado, o bagunça que os caras fizeram em Paris. E tu olha, é literalmente os espanhóis e os ingleses totalmente desproporcionais. A violência no futebol não nasceu no Brasil. Ela nasce na Europa. Então, é muito interessante a gente refletir, porque talvez a gente esteja consumindo uma informação e um julgamento que não é nosso. Então... Achei demais ver outras perspectivas. É que esse tema que tu pegou, assim, ele tá na linha tênue, ele. Mas não precisa ir para muito longe do Brasil. Aliás, não precisa nem ir para fora do Brasil. Tem certas localidades dentro do Brasil que se tu roubar, não é na prisão que resolve. Eles resolvem ali mesmo e tu nunca mais vai roubar ali. E ali dentro naquele ecossistema não existe roubo. Porque ali a punição é imediata. Vai tomar paulada, mas não é lá, é aqui no Brasil mesmo. Mas aí é um sistema paralegal. Um sistema que não é o sistema legal. Mas não tem a hipocrisia. Isso, total. Mas não tem um modelo organizado. O que acontece, eu conversei com um cara lá no Catar, o cara falou um troço pra mim. Cara, vocês acham estranho o cara que tem o braço cortado porque roubou, né? Pra nós é estranho roubar. E aí tu para e pensa... Tá. Será que não tem algo pra refletir sobre os modelos de comportamento do cara? Será que eu só tenho crítica? E aí eu fui descobrir o tal do orientalismo, que é o preconceito que se tem com os povos árabes. Então a gente pega a imagem aquela do Osama Bin Laden e dá um Ctrl+C nela e puxa pra planilha toda. Isso. Tudo que é Oriente Médio é o Osama Bin Laden. Isso é preconceito, cara. E quem é o maior difusor de preconceito sobre a Copa do Mundo no Catar? O jornal inglês The Guardian, que fez uma análise de todas as mortes de 11 anos no Catar e escreveu na matéria, provavelmente pessoas envolvidas na Copa do Mundo. Então, a gente vive um momento tão complexo da informação. Eu não sei se... Tá, mas aí... Voltou o cancelamento daquela... a gente tem mais 5 minutos, mas assim... Tá. É que, na verdade, é o seguinte, né, Guto? Será que não é agora que a gente está tendo noção da manipulação que foi feita pela mídia o tempo todo e que agora que a gente tem outras ferramentas como essa, que com qualquer um gera conteúdo, agora a gente consegue ter uma informação mais pura, ou a gente sempre foi manipulado e agora que a gente está entendendo que realmente sempre foi uma guerra. Aliás, em guerra se usa desinformação, né? Antigamente aviões passavam por cima dos países em guerra passando panfletos e distribuindo panfletos com informações falsas ou falando mal de algum líder, alguma coisa, para desinformar a galera mesmo. Ou que o cara morreu. Como assim o nosso líder morreu? Porque o cara não tinha um rádio, não tinha internet para saber se o cara tinha morrido ou não. E desestabilizavam um exército só com panfleto. Então a resposta é não sei. Não sei. Não sei. Agora, eu acho que a gente tem mais informação. Sabe uma imagem que circulou aqui do Rio Grande do Sul, que foi muito comentada, de uma galera comemorando a prisão de um determinado membro do Supremo Tribunal Federal e viralizou... E era uma mentira. Cara, é exatamente assim que as pessoas se comportam quando elas não sabem o que está acontecendo. É isso aí. Então, o que eu aprendi nessa jornada da Copa do Mundo que eu achei do caramba cara, vai atrás. Te organiza. Sabe? Não tenho condição. Beleza. Tá compreendido. Tenho condição, não vou, velho. Porra. Não, tu tá numa indústria. Tu trabalha com evento. Quais são os maiores eventos do mundo? Quais são os eventos mais legais que tem pra ir? Quais são os maiores eventos do Brasil? Eu tenho que beber na fonte desses caras. E eu vi tu em algum podcast falando sobre aprendizados que tu trouxe de outros eventos que tu frequenta. Que cara, o que eu vi de organização de evento no Catar é absurdo. Absurdo. Não tem explicação. Os caras eles fizeram um estádio que ficava a 45 minutos de uma estação de metrô. E aí, eles não iam levar o metrô até lá. Até agora saiu a notícia que eles vão levar o metrô, mas não ficaria pronto durante a Copa. Eles botaram uma operação de ônibus para levar 70 mil pessoas de um lugar para outro de ônibus. E funcionava.
Qual evento que consegue fazer isso, cara? A gente não consegue fazer um evento em São Paulo porque não tem onde estacionar carro. Ponto. Isso aí. Sim. Os eventos em São Paulo não podem passar de 10, 15 mil pessoas porque não tem aonde estacionar. E a gente fica sentado aqui falando mal dos caras. Porque é mais fácil, né? É mais fácil falar do que fazer, né? Então a gente fica sentado falando. Mas, deixa eu ver aqui. Tinha uma brincadeira aqui que era o que tu achou do Soares, a chegada do Soares no Grêmio. Eu desejo sorte aí a quem vai pagar essa conta. E a única coisa que eu espero realmente, pelo bem do rival, é que não haja uma briga de ego ali entre o treinador e o Soares, né? Porque tu imagina ter que optar pelo cara que tem a estátua e o cara que custa 2 milhões por mês. Esse é um problema que eu não gostaria de me colocar. Então, primeiro que eu acho que colocar a estátua por um colaborador é complexo, porque tu perde a capacidade de gestão, né? Mas já fizeram isso, repetiram, tá tudo bem, né? Ainda bem que não é no meu time. E o Soares é um jogador que ele tem um risco de negócio muito interessante. Eu acho que para ti, que trabalha com evento, é mais fácil de analisar, que nós vamos fazer um evento, nós vamos trazer um artista muito caro. Tá acontecendo esse final de semana. Só que tu vai ter... Eu teria um monte de coisa pra trocar figurinha contigo. Só que tu vai ter outros 10 artistas. Então tem um problema. Só tem o show se tiver os 11 artistas. Só que tu tem um que ganha o equivalente aos outros 10. No futebol, nos esportes americanos, não pode isso. Não pode. Porque são ligas e elas têm regras. Então, por exemplo, o Tom Brady, não sei se tu acompanha o futebol americano, tem uma lógica que enquanto o Tom Brady jogou pelo Patriots, todos os anos ele diminuía o salário dele. Ele não aumentava. Por que isso? Porque ao diminuir o salário dele, o time tinha mais dinheiro, porque não é que o time não tinha condições, é que a regra da liga estabelece que o todo do valor, sabe, todo do valor é 1 milhão. Se ele ganhava 500 mil, o time tinha mais 500 mil para contratar o resto. Então ele foi super bem. Então, ele vai passar a ganhar 600 mil. Só que daí o resto ia ganhar 400. E aí eles não teriam os melhores jogadores. Então ele topava ganhar menos para ter o melhor time jogando com ele, para ele poder ser campeão, do que o contrário. Esse é o fair play financeiro que muitos falam, que tem que funcionar. Isso serve para muita coisa. Tu ter uma estrela só é complicado. Mas eu desejo sorte. Tá. Mentira. E, cara... Depois de todo o discurso. Eu espero ver ele em Vacaria jogando contra o Glória. Eu vou te contar uma história rapidinho que eu acho que vale a pena compartilhar. A gente tinha um gerente geral que está em uma outra empresa, enfim, trabalhou 10 anos com a gente, e assumiu o sucessor, né? O subgerente agora, enfim, virou gerente geral. E a gente tem sempre de evento de operação. Imagina gerir 12 mil pessoas que querem se divertir. Então a gente tem uma equipe de gerentes, e a gente está sempre renovando isso. E é uma pessoa da minha extrema confiança. Todos os gerentes operacionais, fora a culture da praia, que é uma gerente que foi contratada, a Vicky, um beijo pra Vicky, que já era gerente de outras casas e veio. Os outros gerentes são todos formados operacionalmente por mim. E como esse cara assumiu o cargo, ele entendeu que teria que formar novos gerentes. Ele nem falou comigo, ele falou direto com a Paloma. Ele diminuiu a paga dele para distribuir para pessoas novas que ele quer apostar para ser os futuros gerentes. Então é mais ou menos isso, mas é por isso que eu falo, quando fala de ter a galera aqui, tu tem que passar essa escola. Tipo, o cara diminuiu o cachê dele, nem falou comigo, que sou o head de operação, vamos dizer, para botar mais 2, 3 embaixo dele, para ajudar para os caras começarem a entender como é que é gerenciar, ou como é que é gerenciar um setor pequenininho, uma portaria, ou uma pista VIP, alguma coisa assim, para depois... Quando eu fiz 10 anos de PM Web, eu escrevi um texto lá no LinkedIn, que eu botava 10 aprendizados que eu tive em 10 anos. Um deles é o seguinte: trabalhar para aumentar o bolo e não a fatia. O que acontece? Muita gente entra na empresa e tem por objetivo ter a maior fatia. Só que se o bolo não aumenta, a tua fatia só aumenta se tu tirar de alguém. Então, negócios que têm potencial de crescimento, é muito mais importante tu olhar para o aumento do bolo do que da fatia. E isso é um conceito que nem todo mundo tem em mente. Como é que eu cresço? Tá justo. É do jogo. É do jogo. Tá, mas como é que nós crescemos? E muitas vezes, quando tá numa empresa em fase de crescimento, uma empresa que é pequena e que tem chance de virar média ou grande,
tem muito essa oportunidade de tu pensar no bolo como um todo e vamos lá na frente, quando o bolo for maior, vai sobrar para mim. Mesmo que o meu pedaço até diminua, o bolo é muito maior. Então, tem uma coisa que me guiou, que é assim, muita gente tem o sonho de trabalhar numa empresa grande. Eu me realizei profissionalmente e venho trabalhando e quero continuar assim, entrando numa empresa que era pequena e tornando ela grande. Porque aí tu aprende durante a trajetória. Ô, Guto, assim, a gente fechou 1 hora agora, tá 1h30 agora, só pra tu regular o teu horário, assim. Mas eu teria uma pergunta que eu vou conectar em 2 aqui, tá? Como é que foi o processo, assim, quando a PM foi vendida, né, para 2 grandes empresas mundiais? E como é que tu escolhe, hoje em dia, essas empresas pequenas, tipo, eu vou entrar aqui e quero ajudar a empresa XYZ a crescer, porque eu quero usar minha experiência, porque eu já fiz uma empresa crescer, enfim. A gente tem um pouco disso aqui também, tá fazendo um pouco para esse ano também com outros eventos. Mas eu queria ouvir a tua história, porque a gente encerrou mesmo. Essa trajetória de venda e tal, cara, ela merece uma sequência de podcast, porque é muito louco, assim, o processo de venda. A gente não vendeu ao mesmo tempo, então a gente vendeu uma vez em 2012, depois a empresa que nos vendeu foi comprada, aí virou uma outra empresa, e aí depois em 2016 a gente vendeu, no final de 16 para 17, para outra empresa. Então, cara, poucas pessoas falam sobre esse assunto de compra e venda de empresa, como que o cara se organiza, como o cara se estrutura, como é que são os contratos, como é que tu te protege, como é que tu tem garantias. Muita gente sofre muito nesse processo e depois a galera se deprime e tal. Tem o caso clássico do filme A Rede Social, aquela que o cara conta a história do cara que vendeu a Victoria's Secret por $4 milhões, ou 40, e aí 2 anos depois valia 400, e o cara se atirou da ponte. Né? Porque o cara ficou pensando no quanto ele não ganhou versus o quanto que ele ganhou, e também isso é um problema que o Rafael Toro deve explicar lá, que é vender uma ação quando ela ainda não cresceu todo. Mas isso cara, isso é muito complexo e deve ser estudado, porque quando tu cria uma empresa, ela só tem 3 caminhos: comprar alguém, ser comprada, fechar, e o 4º caminho é manter sozinha. Quase todas as empresas passam pelos 3 caminhos, né? São raras as empresas que nunca passaram por um processo de M&A e continuam vivas. Tipo a Pastelina, por exemplo. A Pastelina é uma empresa que continua viva, que nunca passou por um processo desse. Acho que nunca comprou ninguém, mas é só para ter uma noção. Então, todas as outras passam. Então, por exemplo, eu lembro da Vompar, que deve ter sido patrocinado por vocês aqui, que era a Coca-Cola no Rio Grande do Sul. Tá? Uma puta empresa gigante. Foi vendida. Mas comprou um monte de empresa antes. Né? Agora tem umas que não deram certo e quebraram. E acabam no meio. Então, assim, as empresas são entidades que foram criadas para passarem por esse processo. Quanto a investir, eu não invisto em empresas, eu invisto em pessoas. Tá. Porque tu não tem como avaliar. Eu não sou um investidor de volume de capital para aportar. Eu faço mais uma parte da minha alocação de capital em Venture Capital, e aí eu observo negócios que fazem sentido com o que eu acho que eu consigo agregar, mas principalmente com projetos de pessoas que realmente estão emocionados, né? Então, o Rafa lá no Share, o cara, assim como tu tatuou na 50ª edição. Ele tatuou quando lançou o logo. O nível de comprometimento dele é o seguinte: antes de ter sucesso, já tá na minha pele. Mas eu não avalio por tatuagem, tá? Só foi uma boa figura de linguagem. Claro. O Gabriel... vai ter uma quantidade de gente agora, startupeiro, começando... Manda foto pro Guto. O Gabriel, que é uma startup que eu investi, que eu conheci, foi meu colega de faculdade. Também tem uma vantagem, né? Eu durante 17 anos eu fiz ensino superior. Então, eu tenho um diploma, mas eu tenho 17 anos de ensino superior, né? Conheceu bastante gente. Bastante gente. Conheço sempre pessoas novas. Exatamente. E aí o Vitor, ele trabalhou comigo, foi meu colega, trabalhou comigo, foi pro iFood, aí eu liguei pra ele e perguntei, pô, tu tá aí explorando o restaurante, né? Aí ele, não sei o que, projeto, assim. Aí daqui a pouco ele troca o iFood e vai pra uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. E isso é uma coisa que é um sentimento que eu não gosto. Nunca ouvi falar dessa empresa. Tem alguma coisa errada, eu tenho que saber o que eles fazem. Aí eu fui atrás, era uma proposta fenomenal, que a Gabriel é uma startup de inteligência computacional em vídeo para gerar segurança através de uma rede de proteção. Então o que acontece? Se tu mora num prédio, eu moro num prédio, aconteceu recentemente no meu prédio. Um amigo meu deixou o carro na frente e os caras entraram e roubaram o step. Na câmera do meu prédio dá pra ver o cara roubando o step. Aí, beleza, qual é a placa do carro? É só eu olhar a câmera do prédio do lado. Como é que faz pra olhar? Manda o ofício, chega na delegacia, faz uma queixa. Onde é que tá o cara?
que a Gabriel faz? Ela conecta todas essas câmeras e cria uma rede de proteção. Então, aonde a Gabriel chega, ela diminui a violência. No Rio de Janeiro, hoje, na Zona Sul, 80% das prisões feitas na Zona Sul do Rio de Janeiro foram feitas com base numa imagem da Gabriel. Que foi lá que começou. Informação. Então, ela recebeu um puta aporte do SoftBank, quase 70 milhões de reais no ano passado. E eu conheci o Eric, conheci o Otávio, que são os fundadores. E eu achei do caramba. Eu falei que o cara tá junto. Tem espaço. E tinha... Eu entrei, a Zelectric, que é uma outra empresa que está no portfólio. Ela é uma empresa que eu acompanhei desde a fundação dela. O Tarek, que é o nosso fundador da PMAB, ele é o principal investidor lá. O Pedro, que é o fundador, eu acompanhei desde do primeiro desenho do que seria o negócio. Então, eu também tô lá. E o Gramado Summit eu vou e desde a segunda edição acho do caramba, porque eu gosto do encontro das pessoas. Eu gosto de conhecer gente nova. Eu mando vídeo pra eles enlouquecem. Exato. Vocês tinham que estar aqui. Todos vocês, eu falo. Quem tá nos ouvindo aí, vá no Gramado Summit. Não, a gente vai fazer Compre logo o ingresso, porque o ingresso aumenta o preço, aqui. sabe? E ano passado, o maior volume de pessoas comprou quando o ingresso estava mais caro. Mas é sempre. Então, assim, te digo, aproveitem, né, gente? Comprem agora. Vocês estão aí, ó, o Rafael Toro deve explicar. Você compra quando tá baixo. Não vai deixar pra comprar na hora. E vou dar uma dica, né? No próprio Gramado Summit já começa a vender para o outro ano. Então dá pra comprar lá. É isso aí. E, cara, as pessoas, elas gostam do encontro. E Gramado tem uma coisa que eu vi em Cannes, no Festival de Cannes de publicidade, que tem em outros lugares do mundo, acho que Austin faz isso na XSW também, que é uma cidade cujo evento é muito grande pra cidade. E aí as pessoas se conectam fora do evento. E lá cria essa questão do networking. Porque tu perguntou como é que é a tua venda. Minha venda é uma venda de relacionamento. Então eu tenho que me relacionar com as pessoas, elas têm que conhecer o que a gente acredita, o que a gente faz, qual é o nosso histórico, para daí então elas decidirem investir milhões com a gente. Porque tu não toma essa decisão de milhões assim. É uma decisão que tu leva tempo para tomar uma decisão dessas. Então tu cria network, tu cria essa relação e Gramado propicia isso. Então são esses que estão no portfólio. Eu não estou procurando novas empresas. Na verdade, eu tenho mais novas empresas que eu gostaria de entrar. Foto de tatuagem, então não tá valendo, gente. Tá? Do que disponibilidade. E até é importante porque, assim, gera muita frustração esse processo. Muita gente também caiu nos cursos de quem, de quem vende curso. ensina sem saber, criou empresas que não fazem nenhum sentido. Mas eu converso com muita gente. E aí eu tento reservar um espaço nesse negócio do tempo, né? Que é difícil, mas eu acho que vale a pena para conversar com as pessoas. E até, conversando com o meu sócio essa semana, a gente estava falando sobre o quanto as pessoas dão pouco valor para as pessoas sinceras. Porque tu vai apresentar um negócio para mim, eu vou ver que ele não faz sentido. Eu vou te dizer, cara, essa ideia é uma merda. Joga fora, tu vai perder o tempo. Aí tem aquele cara, não, mas peraí, eu tô ouvindo um coach, ele fala, não desista. Velho, não é isso que ele tá falando. Ele tá falando, não desista de empreender. Não desista dessa ideia idiota. Senão toda ideia funcionaria com um certo empenho. Poderia pegar só isso aí, só essa frase e ficar horas falando sobre não desista. Tem momentos, tem tempos, tem situações, enfim, tem um monte de coisa que a gente poderia ficar debatendo aí. Mas nós já passamos 10 minutos do teu tempo aqui, Guto. Maravilha, tem que voltar pra reunião. Exatamente. Te agradecer, cara, de todo o meu coração mesmo o tempo por estar aqui, compartilhar com a gente todo o teu conhecimento e ter a certeza que a gente vai te convidar para um outro momento, que a gente vai ver esse episódio e vamos falar com o Guto só sobre isso, para tu conseguir a gente aprofundar todas essas pautas aqui que são maravilhosas. É como ele já sabe jornalismo, né? Aí a gente manda as perguntas e tu nos responde. Isso. Boa. Foi assim que eu conheci o Rafa. Ó, viu? Ele tinha um blog que era o Papo de Marqueteiros, que ele fez para se conectar com as pessoas que ele queria. Que ele imaginou, se eu ligar pro cara, o cara nunca vai me atender. Então eu vou dizer pro cara que eu vou entrevistar ele para botar num site. Só que ele não tinha nem o site. Então primeiro ele criou o site, começou a entrevistar as pessoas, mandando as perguntas, e assim virou o Share, que é hoje patrocinador aqui. É um dos patrocinadores do vídeo. A gente criou um podcast. Vai ser o... É isso aí. Pra conhecer as pessoas. Com agora o blog Vinhascast também. Porque porque era uma vontade, como é que eu rompo a bolha, sabe? Porque no nosso mercado, a gente hoje, fazendo há tantos anos o mesmo mercado, no Rio Grande do Sul, né? Cara, tu conhece todo mundo, o cara do planeta, o cara não sei, do blá, vai conhecer, mas como é que eu conheço os outros empresários? Como é que eu conheço outras experiências? E aí acabou que esses papos começaram a rolar e é por isso que tu tá aqui hoje. Então, que maravilha. de novo o Rafa que nos conectou. Feliz ano novo para todo mundo e assinem aí o podcast.
Se tiver no se Spotify, né, dá like, dá nota. Isso né? Isso aí. Gastem o tempo de vocês apoiando a galera que gasta o tempo pra gerar conteúdo. Né? As redes sociais, Guto. Aí, ó. Ah, Aí, ó. Eu fiz na Copa do Mundo as camisetas e eu pensei, pô, vou com a camiseta do Brasil. Até um paralelo, sei que o tempo já estourou, mas Não, o teu tempo, o nosso a aqui. camiseta da seleção brasileira numa Copa do Mundo é equivalente a um passaporte diplomático. As pessoas te param pra tirar foto na rua. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro. Eles param. Então o negócio é levar 10 camisetas ali no bolso pra tu ter moeda de troca. Não, tu não precisa nem trocar. As pessoas querem. te conheci. Tu é uma insígnia da Copa do Mundo. Então, Entendi. o Pelé, que nos deixou Recentemente. no final do ano, né? Ele construiu, e aí depois, naquela era dos anos 90, e os times que não ganharam, mas jogaram bem, eles construíram uma mítica, cara. E de fato, assim, ó, eu estive na Jamaica em 2022, e a Jamaica é um país muito pequeno, mas ele é muito influente. Uhum. Porque o que o Bob Marley fez, cara, nenhum outro artista no mundo fez. Ele tem um nível de influência. Se tu ligar na rádio hoje, vai tocar Bob Marley. Uhum. Mas ele morreu há 40 anos. Uhum. Esse é o magnetismo do Bob Marley. O que o Pelé fez é maior que o Bob Marley, cara. Porque o Pelé também já morreu, já parou de jogar há mais de 40 anos. Embora ele só tenha falecido agora. Mas ele tornou o Brasil mais conhecido. Uhum. Não é que ele é o cara mais conhecido do Brasil, ao contrário, ele tornou o Brasil mais conhecido. Uhum. E isso fez com que a gente seja muito bem recebido em qualquer lugar do mundo. E as pessoas nos adoram, param pra tirar foto. Eu botei lá no post que eu fiz no LinkedIn, eu botei umas fotos. Eu andando no shopping, as pessoas pedindo, vamos tirar uma foto. Tá. Tá, beleza. Por quê? Não, porque vocês são brasileiros. E isso ficou na minha cabeça. E aí quando eu pensei, vou botar o meu nome na camiseta, eu pensei, vou botar o @, que daí as pessoas vão me achar. Cara, eu tive muita sorte. Por ter feito isso, tem vídeos maravilhosos que as pessoas fizeram de momentos de gol do Brasil, que elas me marcaram e eu consegui pegar o vídeo. Porque tava lá o meu @. Fantástico. Depois teve uma foto que um fotógrafo que foi fazer um projeto de fotos na Copa do Mundo, que é o People of the World Cup, que é um fotógrafo, acho que ele é americano ou ele é latino, mas mora nos Estados Unidos. O cara tirou uma foto maravilhosa que aparece eu de costas. E eu de costas até parece mais bonito que de frente. Mas tô brincando. Você pode discordar. Cara, uma foto maravilhosa. Aí eu mandei pro cara no Instagram, me manda essa foto em alta que eu quero fazer um quadro. O cara foi lá e me mandou. Então, assim, eu criei essa oportunidade das pessoas se conectarem sem me conhecer. Maravilha. Simplesmente botando um @ antes do meu nome. E deu muito certo. Então, é @Guto Rocha em qualquer rede social aí. Só não... TikTok eu não tô, porque eu não danço. Mas eu sei que eu devo estar, né? Eu tenho essa filosofia de estar... Mesmo que não dance. Não, a gente replica os cortes lá, né? Mas a gente tá ocupando @ lá. Tem que estar, né? Porque realmente... Mas é difícil de estar de verdade em todas as redes para o que elas se destinam. Talvez o Vinhas não tenha tempo, porque o tempo é limitado. Mas as empresas têm que estar. Sim, tem que E estar. aí talvez tenha que abrir mão de algumas para estar em outras, Isso aí. porque é onde as pessoas estão gastando o seu... Exatamente. Sim. É por isso que a gente briga pela atenção dos demais. Guto, muito obrigado. Muito obrigada. Paloma Mônica, muito obrigado. Eu nem te dei oi, né? No começo. Depois a gente conversa. Começando o ano assim. O Gabi.rec. E aí, cara, tu faz tempo que tu não fala também, A né, gente cara? nem sabe mais fazer isso. Só a gente É. não pediu pra ninguém se inscrever. O Guto que lembrou. O Guto que lembrou. Não, Guto que é, salvou vou aqui. te Ficar, Guto, dizer. pra sempre, então, por favor. Mas é que eu me preparei, né? Me preparei, vim aqui Eu sou emocionada, ele sabendo é os emocionado. patrocinadores e tal. Não, eu só vou, como é que vai fazer minha parte, deixar meu beijo aqui pra @AniBianchi, que edita esse podcast. E é isso aí, né? Beijo pros patrocinadores também. Beijo. Então tá, gente. Obrigado. Feliz 2023. Saúde e conquistas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.